Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação conosco e convidarmos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus, amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar essa verdade que nos liberta. Que o teu amor envolva cada lar, cada coração de cada mãe, de cada pai, de cada irmão que esteja nos assistindo nesse momento. Que o teu amor nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, o assunto de hoje é palpitante. Nós vamos estar falando sobre dependência química. Um assunto que é muito importante, principalmente na atual conjuntura em que nós estamos vivendo. Atravessamos uma crise planetária em relação a uma doença que é o Covid-19 e agora o Omicron e outras variantes do vírus. E isso leva o ser humano a um quadro de estresse mais intenso ainda do que já havia. E, no mecanismo de fuga, as drogas muitas vezes são vistas como solução para esses problemas que a humanidade atravessa, né? Então, a tendência é do aumento do uso de droga e é sobre isso que nós vamos bater um papo hoje, muito bacana, é bem esclarecedor, vale a pena você participar com a gente e ficar atento, porque esse assunto é um assunto que diz respeito a todos nós. Bom, falando das drogas, nós temos que falar das drogas lícitas e ilícitas, né? Porque drogas são drogas. Então, as drogas lícitas, que eu acho mais graves e que nós temos que ficar atento, a primeira delas é o álcool. O álcool é uma droga que cada ml de álcool, né? Ou cada grama de álcool, ela lesa centenas de neurônios. Então, é uma droga gravíssima, vendida com naturalidade em tudo quanto é distribuidora de bebida, e as pessoas não veem o álcool como uma droga, porque ela vem disfarçada com nomes tão bonitos, com cores tão diversas, mas eu considero, a pior droga de toda a Terra é o álcool, porque estima-se que 10% da população mundial seja alcoólatra. Eu acredito que esse índice não é verdadeiro. Nós devemos ter no mínimo 20% de alcoólatras no planeta. É muito grande. Se você colocar 20% de 7 bilhões, vai dar 2 vezes 7, 14. É 1 bilhão e 400 milhões de pessoas totalmente doentes, porque o alcoolismo é uma doença, né, e que toma conta da humanidade. Então nós temos que ficar atento a essa droga. A outra droga lícita também que nós temos é o fumo, né? Que a gente sabe que mata, que causa câncer, que causa doença pulmonar obstrutiva crônica, ainda somado com Covid, centenas de pessoas têm morrido, principalmente os fumantes, em função da Covid-19, porque ele já tem um pulmão deficiente. Então o fumo é outra droga gravíssima que nós não podemos deixar de dar atenção. E além do fumo e do álcool, que de um modo geral é considerado, não é, uma droga lícita, nós temos também os medicamentos, né, principalmente os benzodiazepínicos, medicamentos para dormir que muitas pessoas usam, né? Então nós temos que lembrar que os benzodiazepínicos, gente, quando dados de forma indiscriminada, de forma não orientada, ela é uma droga gravíssima, que ela leva à demência mental do indivíduo com uso prolongado por mais de 10 anos. É comprovado cientificamente. Então nós temos que tomar muito cuidado. Uma coisa é você usar ela esporadicamente, quando necessário, né? Outra coisa é você usar ela de forma ininterrupta por longos anos. Então é comprovado que ela é causa de demência, né? E ela também lesa os neurônios, ela impede a sinapse neurológica. E centenas de pessoas, o que acontece? Tomam estimulante durante o dia e tomam calmante para dormir à noite. Então, quer dizer, deixa todo o sistema nervoso completamente estressado, porque com estimulante eles ficam hiperexcitados e aí à noite não conseguem dormir com excesso de estimulantes, de cafés, de chás, de substâncias que têm
estimulantes. Além disso, ainda existem os estímulos visuais, como, por exemplo, a internet, o celular, a televisão e tantos outros estímulos, né, que faz com que o indivíduo tenha que tomar sedativos à noite para dormir. Considerando também que a população do planeta está envelhecendo, com a idade nós deixamos de produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Então é outro fator. Então o que nós temos que fazer é usar a melatonina, que é o hormônio natural do sono, e não usar os benzodiazepínicos e essas drogas pesadas que são que ajuda no processo do sono, mas que traz consequências sérias. Então, se você é dependente de benzodiazepínico, comece a fazer a terapia do sono, né, que é você desligar todos os aparelhos 4 horas antes, celular, televisão, tudo você tem que desligar, parar sua mente, parar de olhar as coisas para que você possa dormir. As pessoas acham muito mais difícil fazer isso do que usar o benzodiazepínico, porque ele fica até altas horas no computador, até altas horas na internet, depois ele toma um comprimido que ceda ele e ele dorme de imediato. Então esse comprimido é lesivo, ele vai matar você. Então ou você muda de atitude ou você vai ter problema sério de saúde. Tá certo? Quem prescreve são os médicos, né? Os psiquiatras, né? Eu, por exemplo, atuando na psiquiatria, estou cansado de passar benzodiazepínico para pacientes jovens que estão utilizando já essas drogas em função de dormir. Não conseguem dormir. Em caso patológico, nós temos necessidade de usar, porque senão o paciente surta, enlouquece. Então, entre a loucura e a demência no final da idade, a gente está preferindo a demência no final da idade. Quer dizer, nós estamos entre a cruz e a espada. Então, eu peço a você que faz uso de benzodiazepínico para dormir, que você faça o que nós vamos recomendar no final desse programa, que são o tratamento para as dependências químicas. É só você acompanhar e você vai ver que realmente dá para você dormir sem benzodiazepínico. Principalmente se você seguir as orientações certinhas, né? Você vai ver que você não precisa tanto de droga para você, né, ficar. Bom, além das drogas lícitas, aí nós temos as ilícitas, né? Que são as substâncias que todo mundo conhece, que são a cocaína, a pasta básica e tantas outras substâncias. A própria maconha, que muitos não consideram como droga, né? Em função do canabidiol que ela produz e etc. Mas, na verdade, a gente considera, porque quando você fuma, você inala isso no pulmão e ela causa um efeito tóxico similar ao cigarro. Então, nós consideramos também uma droga, né? Que pode ser até lícita em alguns países e é considerado por algumas pessoas, mas é droga, né? Para nós é droga em função da dependência que ela causa, né? Embora a maconha não causa dependência física, ela é mais dependência psíquica, tá? Mas causa dependência, tá? Bom, gente, agora nós temos que começar a questionar umas coisas, tipo, por que as pessoas usam drogas? Por que as pessoas acabam se chafurcando na cocaína, na pasta básica, no crack, e ela acaba perdendo, né, a encarnação em função desse vício? Bom, todo vício ele é grave, né? O vício é um mau hábito, né? E paralelo a esses vícios que nós já citamos como drogas, eu queria citar uma outra droga que eu considero droga lícita, tá certo? Que é, sabe o quê? A comida. O excesso de comida representa uma droga para o nosso organismo, mata. Então a gula é outro vício gravíssimo que nós temos que trabalhar, tá certo? E eu diria que mata mais que álcool. A gula mata mais que álcool, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque vício é o mau hábito, né? Tudo aquilo que nos leva a dano, né? Seja ele físico, psíquico, moral, emocional, ele acaba sendo considerado um vício. Então nós vamos falar aqui as causas. Por que o indivíduo resolve usar droga? Por que o indivíduo ele busca esse mecanismo? Bom, nós colocamos aqui que são diversas as causas. Vamos falar algumas rápido para a gente ganhar tempo. Bom, primeira coisa que nós colocamos é o mecanismo de fuga, tá certo? Essa fuga seria por uma crise econômica, uma crise de afetividade, uma crise de identidade, né? E uma crise existencial. Então o indivíduo usa
né, a droga como mecanismo de fuga. Até os benzodiazepínicos para dormir, ele quer fugir de tudo. Dormindo ele esquece, ele apaga. Quando ele usa droga, ele não lembra. Então ele é como se ele tivesse a fim de sair um pouco do meio. Então ele utiliza as drogas com esse mecanismo de fuga, né? E até como um medicamento, ele entende isso como um medicamento para que ele não enlouqueça, não mate alguém ou não se mate, né? Mas na verdade nós vamos ver que não é o melhor a saída. A saída não é essa. Essa é a saída, essa é a porta larga que Jesus fala, tá certo? Então não é essa. Qual é outra causa de dependência química? Nós temos as doenças mentais. Dentre elas, a principal é a depressão, aonde, né, as pessoas deprimidas, elas querem fazer tudo para ficarem alegres. E aí elas buscam o álcool, buscam as drogas na tentativa de encontrar uma alegria falsa, porque essa alegria não é verdadeira, né? Você fica alegre enquanto está usando, depois você vem a depressão mais intensa ainda, né? Nós temos também os traumas de infância, né, que estão relacionados a causas, as crises nos relacionamentos familiares, seja ele casamento, seja ele relação mãe-filho, né, que a gente vê. Existem alguns questionamentos sobre a questão genética como causa também, né? E existem os quadros de obsessão, que é influência, né, que nós recebemos, as obsessões, seja de encarnado para encarnado, que é pai obsediando filho, ou mãe obsediando filho, ou filho obsediando a mãe, e assim por diante, né? É obsessão de encarnado para encarnado. Temos a obsessão de desencarnado para encarnado, que são os espíritos nos obsediando. Temos a auto-obsessão, o indivíduo obsediando ele próprio, tá certo? Com ideias fixas sobre determinados assuntos que ele não consegue resolver. Bom, como causa ainda, né, das drogas, nós temos a falta de auto-amor. O ser humano não se ama, porque o ser humano que se ama não se droga, não se mata e ele cuida do seu corpinho, tá certo? Então, a falta de auto-amor. Outra causa, né, da dependência química é a falta de amor aos familiares, porque o indivíduo que usa droga muitas vezes sabe o quanto a família sofre em função de um dependente e ainda coloca em risco a vida da família, né, toda em função dessas drogas, porque ele acaba, né, roubando, acaba fazendo coisas que não deveria para poder manter o vício, né, das drogas. Outra causa que eu acho que talvez seja a maior causa do uso de dependência química é o egoísmo em alto grau. É o indivíduo pensar em si e ele não se preocupa com os outros. Porque quem está preocupado com os outros não tem tempo, entre aspas, de usar droga. Por exemplo, uma mãe com 2 filhos, ela tem que trabalhar dia e noite para dar de comer esses filhos e ela não tem tempo de ficar se drogando, porque ela sabe que se ela ficar se drogando, o menino vai morrer tudo de fome. Então, o trabalho, né, o amor, obriga ela a não cometer esse delito. Embora tem mães que usam também as drogas, né, porque confia na vovó e assim por diante, né? Gente, o egocentrismo exagerado também é uma das causas, na minha visão, da questão do uso de drogas. Eu sei que é chato eu falar que o egoísmo é uma das principais causas, mas é a realidade, eu não posso deixar de citar, né? Outra coisa, gente, é a falta de ideal. O ser humano é vazio, ele não tem um ideal, ele não tem nada pelo qual lutar, pelo qual morrer. Ele tudo que você pergunta para ele, ele não gosta, ele não tem interesse por nada. É um desinteresse, é uma apatia por tudo e por todos e por todas as coisas. É muito triste. É um ser que eu diria quase que está morto, só faltando enterrar, porque ele não tem ideal nenhum, tá certo? Então essa é uma das causas do uso. Aí ele busca a preencher esse vazio que ele sente nas drogas, né? É interessante. Outra coisa que eu vejo como uma das causas de dependência química grave é o excesso ou a falta de atenção familiar. Então, excesso de atenção, né? O pai sempre dá tudo para o filho. Aí, meu amigo, ele não tem que lutar pela sobrevivência, ele não tem que lutar, não tem que trabalhar. Aí entra naquela questão de mente vazia, oficina de Satanás. O cara fica o dia inteiro coçando, ele vai inventar alguma coisa para fazer. Então, falta de trabalho, tá certo? É o que causa, uma das grandes causas da dependência química, tá certo? Falta, outra coisa, causa também, falta de Deus, gente. O ser humano não tem Deus, ele não tem religião, ele não tem nada.
Então é realmente distanciado da formação, né, religiosa. Outra coisa importante, falta de estudo, por incrível que pareça. Embora eu tenha muitos universitários usuários, mas quando eu estou falando de estudo, não estou falando de estudo das ciências naturais, não. Estou falando de psicologia, de filosofia, de algo que faça ele pensar nele, olhar para dentro de si mesmo, tá certo? E se autoanalisar. Fazer aquilo que Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo, né? Então, gente, essa ignorância do seu mundo íntimo faz o indivíduo usar esse mecanismo de fuga, né? E é muito triste. E um sentimento também de que sabe tudo. Você vai falar com ele, ele fala, eu já sei de tudo isso tudo para mim é balela. Então, é uma vaidade onde ele se acha o sabido que sabe tudo e não quer nenhuma informação. Então, essa síndrome do sabe tudo é triste, né? A pessoa acha que sabe tudo e o resto, todo mundo é ignorante para ela, né? E que só ela sofre. O sofrimento dela é o maior do mundo, né? E aí esse egoísmo faz ela achar que ela é a única vítima da sociedade, quando na verdade ela é vítima dela mesma. Gente, falta de sonho, de perspectiva e etc. são as causas da dependência química. Lamentável. Então vamos lá. Consequências da dependência química. Eu vou só ler porque não dá tempo de eu falar a quantidade de consequência o que as drogas causam no nosso organismo. Olha só, consequências, nós colocamos ali, principalmente o aumento dos laços da matéria. Quando você usa qualquer substância, fortalece os laços do espírito à matéria, tá certo? Isso retarda a nossa evolução. Esse é o maior problema em relação aos vícios. Ele diminui a autoestima, tá certo? Ele acaba levando a uma baixa autoestima. E nós passamos a ser alvo da sociedade de críticas, né, das pessoas e também passamos a ser alvo dos espíritos, dos quadros obsessores, as obsessões, né? Nós colocamos aqui também, destruímos os nossos corpos, tanto material quanto espiritual. Você lesa o perispírito quando você usa qualquer uma dessas drogas que eu disse, seja ela lícita ou ilícita, tá? Diminui a frequência vibratória. Diminui as nossas energias de um modo geral, tá certo? Porque elas são sugadas pelas trevas quando nós estamos utilizando. Ela aumenta a nossa depressão, é o contrário do que a gente pensa, né? Ela aumenta as doenças físicas e mentais, principalmente os distúrbios relacionados às psicoses, né? Psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia e outras doenças. Tá certo? E o vício, ele rouba o bem mais precioso que nós temos, que é o quê? O tempo, gente. Então ele acaba roubando o nosso tempo e consumindo a nossa vida. Ele aumenta o risco de vida, porque uma pessoa embriagada, uma pessoa drogada, ela não tem noção do perigo. Então ela tanto põe a vida dela em perigo quanto de outras pessoas, os acidentes que acontecem, né, em função dela estar fora de si. Nós ferimos também e aumentamos a preocupação dos familiares. Não só ferimos, como deixamos os familiares extremamente preocupados, né? Eu vejo mães que choram dia e noite, né? Então, o índice de suicídio entre as pessoas que usam droga é altíssimo, porque ela, às vezes, não conseguindo deixar a droga, ela se mata, ela acha que a saída é se matar, né? Aumenta o enfraquecimento, gente, e nós perdemos normalmente a nossa musculatura. Não sei se você já viu, né, que as pessoas que usam drogas, elas não fazem atividade física e elas acabam perdendo massa muscular e ficam atrofiadas, magrinhas e normalmente doentes, né, ou obesas, na tentativa de suprir essa coisa. Nós colocamos que aumenta também as perdas financeiras. O indivíduo que usa droga, seja lícita ou ilícita, ele financeiramente ele não vai ficar bem, porque ele vai se desequilibrar e tudo vai dar errado, né? Uma vez um senhor disse assim, doutor Márcio, fizeram uma macumba para mim, entendeu? Tudo que eu vou fazer não dá certo. Mas na verdade a macumba que fizeram para ele, é ele que fazia para ele mesmo. Aí eu fui mostrar para ele, falei, o que faz você não ir para frente é o alcoolismo. Entendeu? Você bebe o tempo todo, né? E quando você bebe, você perde noção de tudo. Então, meu amigo, ninguém fez nenhuma macumba para você. Se tem alguma macumba que alguém está fazendo, é você que está fazendo macumba para você mesmo. Então, as pessoas não enxergam isso, né? Porque quem está de fora consegue enxergar. Gente, ele destrói os nossos sonhos, os vícios, destrói os nossos ideais. As nossas esperanças são diminuídas, né? Nos afastamos de Deus.
nós temos uma aversão. Inconscientemente a gente acaba afastando de Deus, que é da luz, né? Nos leva a isolamento. Normalmente as pessoas que são usuárias, elas querem ficar sozinhas, elas se isolam do mundo, ela não quer ter contato com as outras pessoas, né? Ele nos leva também a desleixo físico, né, e mental. Você vê aquela pessoa com aquela barba enorme, com aquele cabelo, né, que não cuida. Então é um desleixo com o corpo, né, e com a alma também. Diminui a nossa inteligência. O indivíduo ele passa a ter um retardo mental, uma lesão nitidamente, né? Então, muitos abandonam o quê? O trabalho, a faculdade. A gente vê inúmeros alunos que não conseguem terminar a sua faculdade, né? Então, gente, veja quantas consequências, e qualquer um sabe disso. E aí, por que usa, né? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e porque o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Paulo de Tarso já nos falava. Então, gente, essa tendência, nós temos que estar dentro da sintonia. Então, qual que é o tratamento que nós precisamos, né, para essas dependências? Então, nós colocamos aqui, ó, que depende. Por exemplo, o dependente químico tem vários níveis que você pode tratar. Porque tem dependente que ele não quer ser tratado, e aí nem Deus vai tratá-lo, tá certo? Ele vai ter que ficar realmente, né, sob os cuidados dele mesmo, porque ele não quer. E quando ele não quer, não adianta insistir, não adianta colocar ele numa clínica, não adianta amarrar ele, deixar ele preso. Ele vai, a hora que ele escapar, ele vai cometer, buscar o seu vício, buscar, né, a substância que ele tem. Então nós vamos ver que internação é muito relativo, vai depender de cada caso é um caso. Mas nós temos que pensar que a afabilidade, o amor é importante como um dos melhores medicamentos para o tratamento, né? Tratamento psiquiátrico, psicológico e espiritual. São esses três os básicos, né? Laborterapia, que é o trabalho, né? Ter uma religião, fazer atividade física, né? Isso é importante, né? E quando você não conseguir nada disso, lembrar daquela história do Chico, que a mãe procurou o Chico com o filho dependente químico e disse: Chico, tudo que eu faço para ele não quer, ele foge e ele fica triste. O que eu faço? Eu não consigo ajudá-lo. Chico diz: vai ajudar outros dependentes químicos e deixa que Deus cuida dele. E ela foi fazer um trabalho com dependente químico nos presídios. E 5 anos depois, o filho havia realmente se libertado das drogas e ela foi agradecer o Chico por tudo aquilo. E o Chico disse: enquanto você cuidava dos filhos alheios, as mães desses filhos que você cuidou oravam por você e Deus te ajudou e ele conseguiu se libertar das drogas. Então, às vezes é ajudando os outros que nós vamos ajudar aqueles que amamos, porque aqueles que amamos não querem ser ajudados, né? Então, gente, o assunto é muito, muito longo, mas nós ainda vamos aqui conversar com a Fran sobre isso e a gente fala um pouco mais do tratamento para vocês, tá certo? Aí a gente vai entrar um pouco mais na questão do tratamento, que agora não deu tempo de eu abordar todas as terapias que existem aí, né? Mas a principal delas é o trabalho social, é você dedicar ao semelhante. E você vai ver que realmente é a terapia mais importante de todas e que às vezes a gente não busca medicamento, busca uma série de coisas e esquece, né, do trabalho social. Então, já nós vamos então estar dando continuidade nessa entrevista com a Fran Suisse. Gente, vamos às perguntas do nosso tema de hoje. Tomar remédio para dormir, mesmo que sob controle e prescrição médica, causa algum prejuízo ao espírito? Pergunta interessantíssima. Se tomar medicamento, mesmo prescrito pelo médico, causa prejuízo a nível espiritual? Sim. São drogas que lesam não só o corpo, mas lesam também o corpo espiritual e a parte espiritual propriamente dita. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nem tudo que é lícito realmente nos convém e são boas. Nós temos que ficar atento a isso, tá certo? Porque muitas vezes o médico prescreve porque ele percebe que aquele problema a gente quer resolver, mas ele está ajudando você a resolver o efeito e não a causa, e nós temos que ir na causa, e a causa é muito mais complexa. Então, o medicamento pode lesar o perispírito sem sombra de dúvida, porque como ele lesa o corpo físico, isso reflete no corpo espiritual.
tá? Tranquilo. Vamos à próxima pergunta. Olá, doutor Márcio, tudo bom? Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber se toda pessoa que é viciado, dependente de droga, se ele sofre por um processo de obsessão, se ele pode ser considerado um obsediado. Ok? Obrigado. Que pergunta maravilhosa, né? Gente, será que o dependente químico, seja ele de droga lícita ou ilícita, como eu falei, ele sofre obsessão? Lógico. São os principais alvos de obsessão. Todos nós sofremos de obsessão, observa só, todos. Eu sou um obsediado constante. Eu sinto assim que durante 7 dias da semana eu fico obsediado 6 dias e 8 horas, 4 horas sem obsessão. Então, quem tem dependência química também, aliás, com muito mais intensidade, onde a pessoa perde totalmente o controle, pelo menos eu tenho o controle sobre meus atos, mas vivo obsediado, tá certo? Então, a obsessão faz parte dos vícios. E ela é uma das principais causadoras de acidentes, de situações mais graves que a obsessão provoca. Porque os nossos inimigos espirituais aproveitam a nossa fragilidade para nos atacar nesse momento. Então, nós somos alvo de obsessão gravíssima nesse período, podendo até perder a lucidez e entrar num quadro de loucura, que é a coisa mais fácil do mundo, ficar louco, sabia disso? Parece que não é não, né? Mas é. Vamos à próxima pergunta. Doutor Márcio, eu gostaria que o senhor me respondesse se o tratamento da obsessão é a solução para os vícios da dependência química. Olha, observa só, a dependência química, só tratar a obsessão não vai resolver a dependência química, porque a obsessão, na verdade, ela é apenas um dos fatores que leva o indivíduo a continuar usando droga, tá certo? Eu diria que a obsessão é como se fosse urubu e o vício é a carniça. Não adianta eu afastar os urubus se a carniça continua. Vai aparecer mais urubus. Quanto mais espírito você tira, mais chega. Então o problema é o indivíduo mudar a sua conduta, né? Se ele muda a conduta, ele muda de amigos que estão ao seu lado, né? Porque o obsessor nada mais é do que um amigo que está ali para sugar as suas energias junto com você, beber junto com você, usar droga junto com você, né? Entre aspas, não é às vezes não pode ser considerado um inimigo. Ou se você quiser considerar, pode também, mas vamos dizer que amai vossos inimigos. Então nós vamos ver que o problema não o tratamento para droga não é só tratar a obsessão. Nós vimos aí que existe uma rede de complexidade muito grande, né? Não é simples assim, tratou a obsessão, o indivíduo melhora, entendeu? É mais complexo. Quando você tem uma árvore, por exemplo, você tem raízes infiltradas onde você nem imagina, muito profunda. Assim é a droga. Então é raiz por raiz. Então são diversos fatores que nós temos que trabalhar. Lembra que tudo que nós falamos é a ociosidade, é a questão da religiosidade de Deus, é a questão da obsessão, é a questão, né, da conscientização, é a questão da maturidade que ele vai adquirindo, entendeu? Dos meios que ele vai buscando, mas o mais importante de tudo é ele querer se livrar do vício, tá certo? Porque quando ele não quer, meu amigo, esquece. Ninguém, nem Deus, preste bem atenção, é capaz de fazê-lo largar, porque Deus respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, temos que entender isso, que o assunto é muito mais complexo. A obsessão é só um dos fatores, talvez eu diria até uma das consequências à obsessão. Ela não é a causa, entendeu? O indivíduo não começa a usar droga por causa de espírito obsessor, não. É o inverso. Quando ele começa a usar é que ele atrai os obsessores que usam. É mais ou menos assim que funciona, tá? Embora seja difícil dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas existe uma influência muito grande aí em todos os aspectos. Mas tratando a obsessão não vai resolver o problema do alcoolismo. Ajuda, mas não resolve. Nós temos tratamento espiritual na nossa instituição, né? Que são interessantes para dependência química, para álcool, para fumo, para todos os vícios. Nós temos tratamento específico, muito bacana, que daqui um pouco nós vamos falar com a Fran sobre esse tratamento que existe lá no Vantuil, tá bom?
Gente, temos a alegria e a grata satisfação de estar com a Fran aqui, uma trabalhadora que está conosco há muitos anos e que nós consideramos assim uma pessoa especial que Deus mandou para nos auxiliar. Então, a Fran, ela está com a gente na direção do Vantuil de Freitas há muitos anos e ela vai estar falando para nós um pouquinho sobre a dependência química, né? Fran, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, né? E pode ficar à vontade para você falar para nós sobre esse assunto. Eu quero agradecer também a oportunidade de a gente estar aqui, tendo esse momento especial de falar sobre dependência química e que a nossa casa trabalha isso há muitos anos. Eu também agradeço a Márcia a possibilidade de a gente estar lá junto, trabalhando, a gente tem o mesmo ideal. E a gente começou o trabalho pequeno, nada grande, mas ele vai crescendo à medida em que a responsabilidade do trabalho ele dá resultado positivo. Então, nossa casa espírita, Associação Espírita Vantuil de Freitas, toda segunda-feira, às 19h30, nós temos triagem. Essa triagem é um diálogo fraterno com a pessoa. Então, que você que tem esse problema da dependência química, ou é um familiar, porque quando uma pessoa adoece, no mínimo 6 adoecem junto. Então, a gente pensa que pode ir a família fazer o tratamento, porque vai ajudar a melhorar a condição familiar. Então, a gente tem todo um trabalho voltado, sério, que vai trazer para essa pessoa, para todos nós, uma consciência. Nós precisamos ter consciência, sair da ignorância, né, das coisas que nos rodeiam. E esse tratamento ele prolonga para terça e quarta, mais ou menos por um mês. Você vai observar e volta na segunda-feira para falar como que você sentiu. Dificilmente você não vai se sentir bem. A gente tem visto que no Brasil todo, no mundo, a questão da espiritualidade é muito importante. Ajuda a trabalhar, a tratar o corpo espiritual e o corpo físico. Traz lucidez para a pessoa, para ele poder ter as boas escolhas. A gente sabe que no mundo a droga, a dependência, vem ocasionando assim dentro dos lares, muitas perdas prematuras. Dificilmente um lar não tem uma história, alguém que está passando por essa necessidade. Se você sabe de alguém, indica para nós, na nossa casa, porque olha, se você olhar um dado estatístico, Márcio, hoje quase 600 mil pessoas morrendo no mundo por ano. Em relação à droga. Então a gente fica, nossa, poderia ter sido salvo essas pessoas, né? Você pode ajudar, se você estiver nessa condição, você vai aurir forças para poder resistir a essa doença. E no Brasil, mais ou menos uns 41 mil pessoas morrendo ao ano com relação a essa doença que é a dependência química. Então ela já foi falada aqui pelo nosso irmão Márcio, tanta coisa maravilhosa. Você tem que curtir, compartilhar, comentar, enviar esse vídeo para várias pessoas, quem está assistindo. A gente agradece muito a todas as pessoas que compartilham, que estejam atentas a essa informação tão importante. E ainda a gente falando um pouco dessas questões, a gente sabe que tem as consequências espirituais, porque há uma lesão no perispírito. Você que desencarna, por exemplo, né, alguém que sabe que tem alguém que desencarnou, como que está a pessoa no plano espiritual? Então ela lesou o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Estude, venha estudar conosco também aos sábados, se você interessar. Nós temos também as nossas aulas aos sábados, às 17h30. Você pode ir lá na Associação Espírita Vantuil de Freitas, tem aula. Então, a gente tem um caso aqui que a gente vai comentar, que é do livro Eles Vivem. A gente sabe que existe, a vida continua. Nosso irmão Alaor, a gente manda um abraço para ele. Esse livro aqui, Psicografias, foi psicografado lá na Associação Espírita Vantuil de Freitas, nas vindas do Alaor. E aqui tem um drama que aconteceu de um pai, né, que drogou e ele morreu de overdose. Eu não vou citar os nomes, mas eu vou ler algum trecho aqui que contribui, tá?
porque é importante a gente ter esse conhecimento de que estamos passando por crises difíceis. Então ele era pai de 3 filhos, casado, né? Tinha seus filhos, e sempre vem um que vai ajudar. Então ele, no plano espiritual, ele traz a carta dizendo para o filho, porque tem um que tem a lucidez no meio de tantos problemas, porque todos os outros da família caíram nas malhas da dependência química. Pelo exemplo do pai, a esposa foi junto, os outros filhos, mas teve um que segurou a onda, que é esse que buscou a carta psicografada. Então ele foi lá, buscou, a carta veio, e o depoimento do pai é assim, muito elucida para nós como que um espírito chega. O arrependimento vai ocasionar o arrependimento aqui e lá no plano espiritual, porque você continua com a mesma dependência, nada vai resolver, vai só piorar. E ele fala assim: eu que tantos transtornos e tumulto causei na nossa casa, trocando harmonia, veja só, o amor e o respeito que eu deveria transplantar lá dentro pelas aventuras, satisfações fingidas, enfim, pelas ilusões. Ele trocou tudo pelas ilusões que me afastavam das responsabilidades mínimas da existência, tantas vezes deixando você, que é o filho, né, e seus 2 irmãos à mercê das influências perniciosas do mundo. Então a família ficou doente nesse momento. Posto isto, não me envergonho de lhe dizer que vocês cresceram na condição de órfãos de pais vivos. Foi o que o nosso irmão Márcio falou, porque desfacela a família, nos valores, né? E ele ainda fala aqui: pois tantas vezes demorei para focar o olhar em vocês e nem os vi crescer, preferindo os caminhos errados. Então, meu filho, sinto o quanto hoje devo me responsabilizar pelos descaminhos que hoje seus irmãos e sua mãe estão trilhando. Então, veja só, a gente tem que pensar que o meu exemplo, eu posso estar transgredindo, mostrando caminhos errados, escolhas erradas para a minha família. É tão importante a gente falar sobre isso, né, Márcio? Muito importante, né, Fran? Então veja, gente, a Fran está trazendo para nós uma visão de um pai, né, que foi usuário de drogas e que, mesmo tendo 3 filhos e uma família, ele não soube, né, vencer esse vício e partiu para a parte espiritual. E lá ele adquire essa consciência, né, da gravidade que ele cometeu, do erro. E o que é pior, ele não consegue se libertar do vício e continua com o vício. Então algumas pessoas, elas pensam que se matando, ela vai conseguir eliminar esse vício, e não elimina. Não elimina. Para você ter uma ideia, Fran, o meu tio, ele era alcoólatra, e ele desencarnou, né? E eu encontrei com ele várias vezes no plano espiritual, e ele continuava bebendo no plano espiritual. 2 anos após, eu encontrei ele totalmente embriagado. Peguei ele, carreguei, levei para um lugar que ele estava jogado no chão, né? Eu sei dizer que, para resumir a história, depois de 12 anos que ele tinha desencarnado, e ele ainda continuava bebendo. Eu encontrei ele bebendo de novo, né? Aproximadamente após 14, 16 anos, eu fazendo uma palestra no plano espiritual, vejo ele sentadinho, limpinho e tal, e ele deu uma piscada para mim. Aí eu achei interessante, terminei a palestra, a hora que eu fui conversar com ele. Eu chamava ele de tio, né? E aí, tio, você ainda está bebendo? Ele diz: graças a Deus, agora eu consegui deixar o álcool. Depois de 16 anos desencarnado, é que ele foi conseguir deixar o álcool. Continuava bebendo. Aí você fala: Márcio, tem pinga, tem bebida do outro lado? Tem, e tem muita, igual aqui. Esse que é o problema. Tá certo? Isso. Então, a vida continua, é o que o Chico fala, né? E aí os vícios continuam. Então, se nós temos que largar um vício, tem que ser aqui e agora, porque talvez seja muito mais fácil para nós do que no plano espiritual.
né? Isso. E tem um outro caso também de cartas psicografadas, onde o jovem, ele diz assim que ele recebia, nos momentos de conflitos que ele citava, que ele estava num vale, né? Cada um vai segundo tuas obras, vai para as moradas. Então ele dizia assim que ele recebia as orações da família e essas orações traziam para ele a lucidez. Naquele momento de lucidez, ele conseguia aurir forças para experimentar que ele queria sair dessa. Então, o Evangelho no Lar, que já foi citado, a importância da gente estar orando, continuar orando pelos nossos entes queridos que desencarnaram, ou mesmo os que estão aqui, fazer o tratamento intercessório, porque a luz vai chegar para esse nosso irmão. Nós sabemos que as nossas preces são ouvidas no espaço ilimitado. Eu faço uma prece aqui, ela chega aonde tiver alguém vibrando uma necessidade. Então, nós devemos praticar a oração. Também tem um outro caso, Márcio, que um jovem, ele foi também, você falou dos acidentes, né, que ocorrem pelas drogas, e ele foi acidentado. E ele morreu nesse acidente com alta velocidade, e depois ele estava muito mal no plano espiritual, né? E ele não ganhava lucidez. De repente veio aquela lucidez. Aí ele perguntou por que agora ele estava sentindo a lucidez. Ele falou, porque agora sua família está orando por você. E ele falou que ele via as pessoas ao redor dele na hora do acidente, mas ninguém orou. Entendeu? Como é importante a oração para trazer uma força para todos. Nós que estamos com pessoas que a gente sabe que precisa, alguém que te pede uma oração, é uma caridade. Nós devemos fazer a oração, emanar bons pensamentos para todas as Cracolândias, todos esses lugares. A gente sabe que tem esses momentos difíceis que são fugas, mas são irmãos nossos. Não podemos esquecer de que uma prece pode ajudar. Exatamente. E, Fran, você falou uma coisa interessante sobre o tratamento intercessório, né? Gente, observa só, quando você vai convidar um filho para fazer um tratamento espiritual, se ele é dependente químico, ele não vai querer. Se ele é alcoólatra, ele fala que ele não é alcoólatra, ninguém quer. Então, você que ama essa pessoa, você pode fazer um tratamento espiritual para ela. Então você vai lá, né, no Vantuil, na segunda-feira, faz uma ficha e diz, eu não estou aqui para tratar eu vim aqui para tratar o meu filho que é dependente químico, ele não quer vir aqui. Então você faz uma ficha e começa a assistir as palestras e tomar o passe e direcionar a energia do passe para ele, vibrando, e esse tratamento que chama intercessório vai ajudar e muito, porque muitos pacientes acabam aceitando depois o convite e indo para o tratamento. Exatamente. Então, gente, é importante você saber, né, que lá no Vantuil nós temos tratamento para dependência química, para álcool, para todos esses vícios. É o tratamento externo, onde você vai, faz uma ficha e começa o tratamento por 3 semanas, igual a Fran falou, né? Que é terça e quarta à noite e o domingo fazendo a campanha de Fraternidade Alta de Souza ou a Chico Xavier. Então, fazem parte do tratamento. Você vai ver como realmente a pessoa melhora, né? E é o que a Fran disse, abre, né, um leque de lucidez para que ela possa compreender melhor a sua condição. Não é que tratar a obsessão seja a solução de tudo, igual nós respondemos a pergunta, né? Se tratar a obsessão, a pessoa sai das drogas, não é assim. Mas ajuda muito, porque pelo menos o obsessor você já consegue afastar e a pessoa começa a ouvir o Evangelho e mudar a mentalidade dela, né? E a mãe fazendo o tratamento intercessório, as energias chegam até a pessoa e a pessoa já melhora. É incrível, né? O resultado, né, Fran? Isso mesmo. E aqui neste livro também, Chico de Francisco, ele também traz uma entrevista com Chico Xavier, onde perguntaram para ele sobre as questões das drogas, tudo, né? E ele falou que ele também tinha sobrinhos, amigos, que ele queria falar e as pessoas falavam que ele estava fora do tempo, né? Aí ele falou, e como que você respondia? Ele falava assim, eu estou no tempo da consciência,
né? Que é o ser consciente. Então, quando você tem já conhecimento, força de vontade, né, oração, equilíbrio, você consegue vencer. O tempo nosso é de aproveitar, estudar, ler. Tem tantos vídeos maravilhosos, tanta coisa importante e que eu espero que toque no seu coração e que você mude. Nós estamos no início de um ano, tem muita coisa aí para você escrever na sua vida. Vai dar certo. Confiemos no Pai. Eu queria até contar uma experiência muito interessante, Fran, não sei se você sabe, de um trabalhador nosso, muito querido, e ele disse o seguinte, que ele era dependente químico e assim, o estado dele já era grave. Ele já dormia algumas noites no porto, jogado, e ele tinha família, tinha tudo, e ele ia em casa só de vez em quando, né, ver a família que estava abandonada. A sorte dele, né, é que eles tinham, eu acho que a esposa trabalhava, né? Eu sei dizer que, né, um dia ele chegou em casa, né, e aí ele viu a filhinha dele ajoelhada, orando em voz alta, e pedindo a Deus que tirasse o pai dela das drogas. E ele, quando viu aquilo, ele se emocionou e disse, meu Deus, a minha filha pedindo por mim e eu desse jeito, né? Eu preciso deixar essa droga, mas eu não consigo. Aí ele ficou sabendo que tinha uma dona, uma pessoa em Goiânia, que fazia tinha um rapaz lá que fazia um tratamento para dependente químico e que ia resolver. Pois ele pegou o ônibus, foi daqui a Goiânia, porque o cara quando quer, olha que interessante, ele foi daqui a Goiânia. Chegou lá, o moço disse, olha, você realmente quer tratar? Quer. Então colocou ele dentro de um quartinho, falou, você vai ficar aqui dentro desse quarto, eu vou colocar aqui uma espécie de defumador e você vai ficar aqui. Você só sai a hora que eu disser. Fica aqui dentro. E ele foi inalando aquele cheiro daquele trem e ele desmaiou, perdeu o sentido. E aí o moço, depois de um certo tempo, foi lá, arrancou ele, arrastou ele, basicamente, disse que quase morto. Ele voltou a respirar, olha que coisa interessante, e depois daquele volta desse quadro, ele teve uma espécie de catarse. E depois dessa catarse, ele disse que viu tanta coisa saindo dele, aquelas fumaçadas, aquelas coisas, e depois dessa catarse, ele disse que sentia nojo das drogas, nunca mais usou droga, entendeu? E aí voltou para Cuiabá sem o vício, e até hoje já tem mais de 10 anos, 15 anos, e ele não usou mais droga, né? Então essa catarse, às vezes, né, você consegue orando, você não precisa passar por esse processo de defumação, nada disso, né? É uma introspecção, é algo que você precisa vivenciar, né? Mas você tem que querer. Então veja, ele quis deixar a droga. Quando você quer, você acha a solução. Com certeza. Né? Não foi a melhor, mas ele achou. Né? Como eu já tive várias pessoas no Vantuil que foram para lá, assistiram palestra, mudou e deixou a droga. Né? Então, quer dizer, é muito relativo, depende de você querer. Né? Agora, quando a pessoa não quer, né, Fran? Aí não tem jeito. É difícil. Márcio, o que eu faço se meu filho não quer deixar droga? A mãe pode fazer duas coisas quando o filho não quer deixar droga. Orar e chorar. É duas coisas que ela pode fazer. E trabalhar no bem ajudando o próximo. Porque aí ajudando o filho dos outros, Deus vai cuidar do seu filho. Então são três coisas. Fora isso, nós temos que entender e entender que se o nosso filho está seguindo isso, é uma escolha dele. Né? E ele precisa ter essa liberdade de escolher. Né? É a lei de liberdade. Né? Então, a gente tem que aprender a respeitar a liberdade do ser humano também, né? E parar de sofrer, porque é uma escolha. Se ele escolheu, ele vai ter que colher o fruto disso. A mãe sofre, mas mãe não é Deus. Se Deus quer, Deus permite, por que a mãe não quer permitir? Então, nós temos que ter um pouco mais, né, de flexibilidade. Fran, quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Foi muito bom, né? Você trouxe para nós aí a visão do dependente no mundo espiritual, né? Bacana, se você quiser fazer as considerações finais. Nós estamos só lembrando da nossa Concafras, porque a gente viu que também com a pandemia foi cancelado muitos carnavais, que antigamente era um dos maiores motivos também de ocasionar, né, o uso das drogas nos carnavais. Então, neste momento, vamos fazer o estudo da Concafras, aproveite online. Que Deus nos abençoe. Muita paz. E o programa continua.
Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Nós temos que estudar sobre o assunto, tá? Então, esse assunto nós temos, assim, alguns livros que nós vamos indicar. Então, temos aí os nossos livros. Observa, esse livro, Drogas versus Espiritualidade, muito interessante para a gente ver, do Carlos Nier, né? Que é tratamento físico-espiritual de dependentes químicos. Um livro interessante, né? O próximo, nós temos aí Norma, de Jorge Moreira, né? É um romance mediúnico, né? Que fala sobre drogas, né? Tortuoso Caminho. Então ali mostra o histórico de alguns dependentes químicos no plano espiritual. Temos ali o Hélio Ribeiro, né? Orientação espirituais sobre a dependência química. Nós temos um oceano de livros nesse campo, né? E temos esse livro, que é Esperança e Vida, né, da editora Alta de Souza. É um compilado de tudo que existe sobre dependência química. Maravilhoso esse livro, gente, tá? É da editora Alta de Souza. Eu estou com ele até aqui para mostrar para você em mãos, tá? Realmente vale a pena você ler esse livro da editora Alta de Souza. É só você, né, procurar, comprar, porque é um livro espetacular, que é um compilado, uma síntese, uma pesquisa maravilhosa de diversas obras que falam, né, sobre dependência química, tá bom? Gente, vamos aos nossos avisos. Bom, gente, um dos avisos que nós temos que passar é em relação à doação. Nós vivemos de doação à nossa instituição e se você puder colaborar conosco, nós agradecemos. Né? Uma senhora lá de Tangará me ligou dizendo, estamos colaborando com vocês, né? R$10 por mês e eu estou só avisando e notificando que eu estou depositando. Eu queria agradecer a senhora de Tangará e agradecer todos vocês que estão colaborando conosco. Às vezes para você R$10 não pesa tanto, mas para nós tem um significado. Então nos ajude, porque vivemos de doações. Você pode entrar no nosso site www.vantuildefreitas.com.br e procurar Balancete Financeiro e lá você vai encontrar tudo que nós usamos, para onde vai cada centavo que você contribui conosco, tá bom? Aí está o número das contas, você pode olhar e fazer o seu depósito. E quando vir a Cuiabá, né, vai conhecer a nossa instituição. E se você já é daqui, vá lá também. Vai ser um prazer ter você, né, colaborando conosco. Teve uma senhora muito interessante que mora lá no Pedra 90, muito assim especial. E ela, apesar de ser muito pobrezinha, né, mas colabora conosco há mais de 5 anos. Quando ela foi no Vantuil e conheceu, ela se emocionou, ela chorou, ela falou, meu Deus, eu não sabia que isso era tão grande assim, né? E eu dou tão pouco. Falei, engano da senhora, esse pouco é que fez essa obra ser como é, porque o pouco de fermento com Deus leva da massa toda, né? Então nós confiamos em Deus e com pouco nós vamos chegar lá, né? Mas nos ajude. Eu agradeço antecipadamente você. O outro aviso, gente, nós temos o Clube do Livro. Você se tornando um sócio do Clube do Livro, com apenas R$35, você recebe esse livro seu na sua casa, tá certo? Todo mês. Mas se você frequenta o Vantuil, você paga apenas R$25 e pega lá o seu livro mensalmente, tá certo? Então, gente, torne-se um sócio, porque você tendo esses livros estimula a leitura e você também pode presentear as pessoas, né, com o livro espírita, que é o melhor presente do mundo para quem sabe que a vida continua, né? Vale a pena. Gente, as aulas já voltaram, mas nós ainda temos vaga. Você que não colocou, não matriculou seu filho, matricule numa escola espírita. A escola que educa, que transforma, a escola espírita. Vale a pena.
Gente, não podemos perder a nossa Concafras 2022. Está maravilhosa, teremos centenas de cursos. Eu, inclusive, vou dar um tema muito bacana, que é a obsessão, a doença do século. Show, vale a pena você participar e não deixe de fazer sua inscrição. Já está encerrando, né, a nossa chance, porque vai ser agora, né, em fevereiro. Então vamos todo mundo participar da nossa Concafras. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e timorato avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Prepare o seu coração, é hora de seguir em frente e espalhar as sementes do Evangelho. Em 2022, teremos um encontro marcado. Está chegando a hora. Vamos sorrir juntos, cantar juntos, aprender juntos, trabalhar juntos. Esperamos você. Onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. Gente, estamos chegando em mais um final de programa onde nós queremos convidar você para fazermos a fluidificação das nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo, a esperança aos corações aflitos e angustiados de tantas mãezinhas e pais que vivenciam o drama das drogas. Que o teu amor possa nos fortalecer, colocando nessa água o medicamento, o tônico para o alento às nossas dores. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado por tudo e até final de semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima semana. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam